Além da Covid-19, outra doença que preocupa no momento, principalmente quando se fala em crianças, é uma virose que é conhecida popularmente como doença da mosca. Nós viemos conversar com a doutora Cristiane Marcela, que é pediatra, que vai nos dar orientações importantes a respeito dessa doença, quais os sintomas e como evitá-la. Tudo bem, doutora? Obrigado Tudo pela essa bem? conversa. Veja só, tá aparecendo muitas crianças com diarreia, certo? Tanto nos hospitais, quanto também tanto na rede pública quanto na rede privada. E também está ocorrendo muitos internamentos. É, essa doença da mosca, que todo mundo fica falando, não é. Eu não estudei ela na faculdade. Por isso que eu não vou dizer para você que é uma doença que ela é transmitida, porque a mosca ela é vetor. A gente sabe desde pequenininho que a mosca sempre passa a doença. Então, o que acontece? Nessa época agora, a gente tá quente, frio, acumular água, os lixos, às vezes, quando eles não são bem coletados, o que acontece? Acumula as moscas, e aí a mosca pousa no lixo que está contaminado, e as patinhas dela, ou nas fezes dela, vai botar na nossa comida. Ela defecando ou ela botando as patinhas nela, a gente tem uma tendência maior a ter esse tipo de infecção. Pode ser viral, ou seja, uma virose por enterovírus, bacteriana, que aí precisa tomar antibiótico, é, protozoário, no caso, seria a Amebis, giardia, ela também são vetores disso, como também os parasitas, que é os ascaris e outros tipos de parasita que ela fica pousando e pega os ovinhos dela. Isso aí pode acontecer. Quais são os sintomas, doutora? Quais são os sintomas identificados dessa virose? Veja só, os pacientes mais, vamos dizer, que podem ter gravidade, seria as crianças pequenininhas, que é os bebês, né, que a gente tem que ter todo cuidado, porque lactente ele desidrata mais fácil do que os outros. Porque um bebezinho, quando ele vomita, é mais difícil da gente controlar. Mas uma criança maior é mais fácil. Até porque um bebê ele tem uma quantidade maior de água. Então, ele vomitando, ele desidrata mais fácil. A moleira ele fica mais molinho, mais débil. E às vezes precisa até internar. O idoso também tem que ter cuidado. E as pessoas que têm debilidades, que têm dificuldades. Pessoas que podem ter risco, né? Pessoas acamadas e muito mais. Tem que ter cuidado também com a água. Aqui, o que eu vejo é que vocês não usam muito água mineral. Usa mais aquela água de tonel, né? Que o pessoal chama de água boa. Não estou dizendo que a água não seja boa, mas com a chuva a gente não sabe que tipo de água que pode vir. Então a gente tomando também a água contaminada, sem ter um filtro, sem ferver aquela água, a gente pode também ter a doença. Outra coisa eu vou deixar a mamadeira do bebê, certo? Do lado de fora, para depois ele tomar. E passar uma hora depois daquela mamadeira. A temperatura às vezes fica a 40 graus. E aquele leite ele começa a ter deformidade, deformidade não, começa a ter. é, Começa a desnaturar, começa a ter a proliferação de bactérias, e aí isso tudinho vai fazer com que leve à infecção intestinal também. Criança também é uma coisa que é muito engraçada. O ano passado mesmo, a quantidade de paciente que foi com doença para o consultório foi quase nenhuma, né? Porque ficaram tudo trancados dentro de casa. O fato de ir para a creche ou para a escolinha faz com que a criança tenha contato com outras crianças. Mesmo que seu filho tenha um sintoma leve, é melhor que você não leve para a escola, nem para. Porque pode contaminar as outras crianças. Com relação a como evitar, doutora, quais as dicas que você tem a dar para o nosso público com relação à higiene e cuidados para que isso não aconteça? Como eu lhe disse, esse ano já não era para ter nada, né? Porque a gente sempre está tendo cuidado com a lavagem de mãos, dos alimentos, tudo. Mas tem muitas coisas que podem interferir. Se a gente não lava bem os alimentos, se a gente não bota hipoclorito em alguns alimentos na hora de consumir, principalmente a alface, as frutas também, a gente tem que sempre lavar essas frutas. Quer dizer, todos os cuidados que a gente tem com o Covid, a gente também tem que ter com os alimentos. E assim, não deixar entulhar lixo, porque o lixo leva a mosca vai fazer aquele trabalho. Quer dizer, ela não é a culpada. Ela é um vetor. Na verdade, ela é culpada, mas ao mesmo tempo ela é que transmite, porque ela vai passar pelas fezes e aí a gente vai ter a comida, a gente vai comer e vai se contaminar.